Fala, minha turma, como é que vocês estão? Gente, hoje aqui a gente vai saber tudo sobre energia solar, hein? É bom investir em energia solar? Dá retorno? Vale a pena? Donizete, seja bem-vindo. Valeu, Daniel. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Vitor. Boa noite, Daniel. Obrigado. Donizete, fala um pouquinho da sua empresa, para o pessoal te conhecer melhor. Bom, nossa empresa aqui, a Brasilseg Engenharia, ela está no mercado antes de energia solar um pouco. Antes, quando eu digo antes, estou falando do antes para a gente. Nossa empresa ela se iniciou ali por 2011 no ramo de segurança eletrônica, ar-condicionado, serviços elétricos, enfim. E agora, já em junho de 2022, foi a nossa entrada oficial nesse ramo de energia solar. E desde então, viemos ganhando mercado cada vez mais. Conhecemos essa marca maravilhosa que é a Intelbras no solar, né? Porque já trabalhávamos com essa marca em outros segmentos. E no solar, então, veio para lacrar o mercado para a gente. Hoje, assim, é o nosso carro-chefe que é solar. Maravilha. E aí, Vitor, fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá, Daniel. Eu sou gerente de projetos da Excelência Distribuidora. Nós somos um distribuidor Intelbras na região de Goiás e Tocantins. Hoje nós somos o maior distribuidor de energia solar do Brasil. A gente iniciou o nosso trabalho há 14 anos atrás. A Excelência nasceu com o Christian, que é o nosso diretor. Ele começou no ramo de segurança eletrônica, ele era uma revenda igual o Donizete. E aí ele queria ter um atendimento melhor, porque ele não se sentia bem atendido. E aí por isso nasceu a Excelência e por isso o nome, né? A Excelência é atender o nosso cliente bem. E aí com isso a gente foi crescendo, foi abrindo lojas, chegou o Flávio, que é o nosso outro diretor comercial. E 2022, final de 2021, outubro, a gente iniciou no solar. E aí desde então a gente vem fazendo treinamento, fazendo evento. E hoje se tornou o que se tornou dentro da Excelência. Nós somos o maior distribuidor de Intelbras do Brasil. Nós somos o distribuidor que mais certifica e que mais acompanha nossas revendas do início ao fim. Maravilha. Donizete, por que eu deveria investir em energia solar? Daniel, na realidade o gasto que você tem com energia hoje, todo mundo gasta energia. Para algumas pessoas representa um gasto bem representativo aí no orçamento mensal. Então pensa, você conseguir reduzir uma fatura de energia, um gasto que você tem no seu agregado mensal de despesas aí, que para algumas pessoas chega a pagar 10 mil reais de conta por mês. Se olhar o volume disso ao longo do ano, é um quantitativo bem considerável. Então hoje, com a principal fonte que a gente tem de energia, que é o próprio sol, ou seja, isso não vai acabar nunca. Então hoje você põe as plaquinhas em cima do telhado, vira aquilo ali para o sol e consegue reduzir essa conta em até 95% em alguns casos. Uhum. Antes, quando vocês vão fazer um projeto de energia solar, por exemplo, eu procuro vocês, aí vocês vêm aqui na minha casa, aí vocês, por exemplo, fazem um estudo e falam, não, vocês vão precisar de 10 placas, Exatamente. de 15 placas, assim. Mas às vezes eu quero pôr uma energia solar na minha casa, que assim, aqui no meu estúdio eu tenho energia solar, aqui no podcast eu tenho também. Estou perguntando isso para a gente assim, tirar todas as dúvidas. Por exemplo, eu quero pôr uma energia solar lá na minha casa, mas eu quero fornecer também energia para minha mãe, vamos supor. Aí vocês dão essa dica também? Também. É feito um estudo ali, o que se consome nesses, vamos dizer que sejam 2 imóveis, faz-se o estudo ali para descobrir o quantitativo disso e o levantamento é feito em cima dessa pretensão que você pretende gerar para atender essa expectativa. E não é só isso, né, Donizete? Às vezes, Daniel, a gente vai orientar vocês a talvez colocar 2 projetos. Porque dependendo do volume de energia que você tem que mandar para o segundo imóvel, toda essa energia que transita pela rede, a gente paga uma taxa que foi a Lei 14.300. E aí a gente precisa entender se esse volume que vai ser trafegado é muito grande, porque às vezes fica mais vantajoso eu fazer um investimento um pouco maior no início e montar 2 projetos, porque aí com o correr dos meses e dos anos eu economizo aquela taxa, então meu payback fica melhor. Gente, e geralmente é quantos por cento? Hoje no Goiás a gente paga algo em torno de 26% do valor da tarifa. Então, de uma conta bem simples, né? Se a tarifa fosse R$1, que ela varia de região para região, a taxa do fio B ela é 26 centavos. Só que para não ter um impacto tão grande da lei na comercialização, foi feito um estudo para que fosse cobrado gradativo. Então, ano passado, a gente, em vez de pagar os 26%, a gente pagava 15% desses 26%.
Esse ano 30%, o próximo 45%, 60%, até em 2029, quando a lei atinge a maturidade dela, e aí sim a gente paga 26 centavos. Ou seja, em 2029 eu vou gerar o crédito a R$1, só que a hora que eu vou andar para o meu segundo imóvel, ele vai abater 74 centavos daquele R$1. Meu Deus do céu. E quais são os benefícios assim, ambientais da energia solar? Quando a gente fala de energia solar, a gente fala de energia limpa, né? Sustentável, sem combustível fóssil. Então, assim, a gente consegue diminuir a quantidade de CO2 emitido, né? Maravilha. E deixa eu te falar, para mim, por exemplo, quando que vai ser a vantagem para mim pôr uma energia solar? A partir de quanto, Donizete? A partir de quanto, assim, é uma conta? Como que eu faço essa análise? Daniel, se fosse um padrão monofásico, um cliente que gasta uma média de R$350... Aí já compensa ele pôr? Eu creio que compensa, porque essa conta iria cair para uma média de R$50, vamos dizer assim. Uhum. Então, vamos partir desse ponto, porque a pessoa vai fazer um investimento, ela já vai ter ali, que seja R$300 de economia, se ela olhar um mês só, às vezes não fica tão interessante. Mas se eu pegar isso e multiplicar por 12, que é a quantidade de mês no ano, ela já tem uma economia de R$3.600. Uhum. E deixa eu te perguntar, e quanto tempo os equipamentos que vocês instalam, energia solar, dura em média numa casa, por exemplo? Nós temos... Assim, vocês dão garantia de quanto tempo? Sim. Como que funciona? Você vai ter esse produto aí, ele vai ter uma durabilidade média em torno de 25 anos. Inversores são 10 anos de garantia e os módulos são 25. Tá, explica pra gente o que é um inversor, o que é um módulo. Vamos lá. Hoje um kit solar ele é composto de módulos, cabo, estrutura, conector e inversor. Os módulos eles vão captar a luz solar e vão transformá-las em energia de corrente contínua, certo? A nossa energia que a gente consome é corrente alternada. Então passa por um inversor que ele vai transformar essa corrente contínua em alternada e vai injetar na rede para a gente usar. Mas voltando ao assunto da garantia, os nossos módulos eles têm 25 anos de garantia. Só como é que elas funcionam? Eu tenho 12 anos de garantia e performance e mais 13 anos de performance. O que isso quer dizer? Na prática, nos 12 primeiros anos, além da garantia de defeito de fábrica, eu garanto pelo menos 90% do que a gente acordou. E nos outros 13, pelo menos 80%. Então quer dizer que daqui 24 anos, 11 meses e 31 dias, eu preciso estar te entregando pelo menos 80% do que a gente fechou em contrato, senão a Intelbras troca tudo. Ah, tá. Deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, e se a minha energia que vocês instalaram não estiver produzindo o que vocês prometeram? Tá. Aí existem vários fatores que podem ocorrer isso. Primeiro, eu estou te perguntando isso porque isso assim, é comum, acontece muito. Comum. Né? Às vezes precisa de um prazo, por isso que a minha dúvida, mas no sol não é igual? Na verdade, existem algumas diferenças de equipamentos. Hoje, com o Intelbras, a gente passa por diversos certificados para entregar um módulo que a gente chama de Tier 1, que é um módulo de primeira linha. Tá? Existem muitos concorrentes hoje no mercado que não te entregam um módulo de qualidade. E aí a eficiência dele, que é a mesma performance do nosso, ele começa a cair porque é um módulo de garantia ruim, de qualidade ruim. Então hoje, o primeiro passo é a gente entender se a qualidade do módulo que o cliente está comprando, se ele é de boa procedência. Se ele for, como é o nosso Intelbras, o que ele tem que fazer para ter a geração? Primeiro, manutenção preventiva, que é limpeza, e às vezes a cada 3, 4 meses fazer uma vistoria, né, que é o que a gente indica, como todo equipamento elétrico. Eu quero ter perguntado, né? E não ter sombra, né? Porque às vezes o cara instala, tem muita revenda que não faz uma visita técnica da maneira correta, e aí o cara instala em determinada época do ano, como o sol se movimenta de acordo com as estações, pode ser que tenha um sombreamento e aí a geração dele cai em determinado período do ano. Então hoje solar não é só colocar a placa, a gente precisa estudar como é que o sol passa, como é que acontecem as coisas, para que não tenha uma surpresa como essa. Não, e Donizete, assim, só para tirar a dúvida do nosso leitor, nosso cliente, nosso pessoal que está assistindo a gente, por exemplo, você instalando energia solar, quando acabar a energia do seu negócio, lá não continua funcionando a energia não, né? No caso do on-grid, você tem energia desconectada por proteção mesmo. Agora tem-se o sistema off-grid para atender algumas demandas para que tenha energia legal, independente de concessionária. Nesse caso do on-grid, igual a energia que você tem instalada no podcast, desligou-se a energia da concessionária ou acabou, você está sem energia do mesmo jeito. Eu estou sem energia do mesmo jeito. Exatamente. Aí, assim, mas se o cliente quiser pôr que a energia continua, aí instala as baterias, como que funciona?
Já existe sistema no mercado, alguns trabalham com sistema híbridos, outros têm um sistema que é só off-grid, ele é separado do on-grid, faz-se ali uma carga, vamos supor que você quisesse que esse televisor, o seu sistema entendi. de som, você cria essa carga de prioridade e coloca um sistema com um banco de baterias para atender essa expectativa. Legal, só que encarece muito, né? Com certeza. Hoje o custo de bateria ainda é muito alto para isso. Então a gente precisa entender até nessa realidade, tem muita gente que fala, mas eu queria o híbrido. Mas quantas vezes você ficou sem energia no último período? Será que faz sentido você ter um banco de baterias? Hoje aqui no Centro-Oeste a gente não tem muitos problemas. Por exemplo, São Paulo, que fica 3, 4, 5 dias, talvez seja um produto que tenha mais valor agregado para lá. Maravilha. E como que uma energia solar agrega um valor do imóvel? A Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, fez uma pesquisa e imóveis com energia solar valorizam de 10% a 15% a mais. Porque aquele imóvel, além de ser sustentável na parte de energia, ele gera uma economia para quem está aqui fazendo a aquisição dele. E, por exemplo, até para vender é mais rápido, né? Às vezes o imóvel que tem uma energia solar, né? Com certeza. Fica um imóvel mais interessante, né? Você tem um imóvel que vai gerar sua própria energia. Mas aí, por exemplo, quando a pessoa compra o imóvel, aí tem que passar aquela... A gente tem que deixar bem claro que a energia solar, ela só funciona no nome do proprietário, né? Na verdade... Como que é? Explica pra gente. Na verdade, na unidade consumidora. Ela é vinculada ao CPF e à unidade consumidora. Então, se eu mudar, aquela unidade consumidora que tem a geração, que é aquele relógio, aquele padrão que está lá. Então, se eu mudar e não mudar meu CPF, aquela unidade consumidora vinculada àquele CPF vai ser o portador daquela energia solar e daqueles créditos. Então, mas, por exemplo, eu quero montar uma usina para mim ganhar grana, vamos supor, para mim vender energia elétrica. Aí eu quero vender a energia para o Donizete, vamos supor. Aí na casa do Donizete tem que estar no meu nome, não é isso assim que funciona? Eu não tenho como eu mandar para ele outro CPF, tem? Existem alguns modelos de cooperativa, que a gente chama de cooperativa para concessão de energia. É um modelo um pouco mais complexo, tem que ter uma cooperativa, são no mínimo 20 pessoas com CPF ou consórcio com 2 CNPJs, mas é possível. O que deu algumas dificuldades por conta da lei e a taxa, então quem fez antes da lei 14.300 não tem a taxa, então isso ajuda a ter um incentivo de desconto maior para o cliente. Compensa, Donizete, você montar uma usina hoje para você vender energia? São vários cenários, Daniel, que vai determinar essa parte. Essa parte de compensação de energia, Vitor, você quer passar um pouquinho para ele sobre isso? Na verdade, é o mesmo processo do segundo imóvel. A gente vai ter uma usina, onde a gente vai gerar energia e dentro desse consórcio, dessa cooperativa, eu vou dar um benefício para que você tenha acesso a isso. Porque, na verdade, a gente não pode chamar de vender energia, porque nós não somos concessionária nem permissionária. Para mim fazer isso, eu teria que participar de um leilão de outorga e ter uma licença como comercializadora. Então, a gente fala de concessão de energia, né? Da gente poder fazer a compensação, na verdade. Tá, por exemplo, se eu montar uma usina para mim, aí eu tenho um amigo ali que ele é dono de um supermercado, eu sei que ele consome muita energia, a minha energia está sobrando muito. Aí eu posso ter ele como meu cliente? Pela lei não, ou é proibido? Explica. Vender energia a gente não vai poder. A gente vai poder fazer o que a gente chama de compensação. Eu vou dar créditos para ele em troca do benefício. Então eu vou sugerir para ele, eu vou te dar esse crédito de 1.000, 2.000, 3.000 kW e com isso você vai ter um desconto na sua fatura. Mas a gente precisa deixar muito claro que venda de energia não pode acontecer. Quem faz a venda de energia é só concessionária permissionária. Ah, maravilha. E hoje eu estou vendo assim no mercado brasileiro, eu até tenho um cliente, eu acho que vocês devem ter conhecido, a BC Energia. Ela assim, já é ela vende energia? O sistema é assim, chama-se de vender energia, né? Porque ela produz energia pra caramba. Eu acho que tem 4 usinas enormes e eles trabalham com... Por isso que eu estou te perguntando. Hoje existem empresas que fazem venda de energia. Então a gente chama eles do mercado livre de energia, né? Então são usinas acima de 3 MW hoje, né? Pela que a lei rege. E aí eles têm alguns benefícios e eles se tornam uma concessionária. Então eles podem vender para qualquer cliente que esteja no grupo A, né? Que é o cliente que tem um transformador dedicado para ele. Esse cara pode falar assim, eu não quero comprar energia da Equatorial e eu decidi comprar hoje energia do Daniel. Entendi. E aí esse cara pode comprar desse mercado livre de energia. Mas nós estamos no mercado cativo, então é um pouco diferente desse cara. Não, claro, eu só tô aproveitando vocês aqui para mim tirar todas as dúvidas, assim, porque às vezes na verdade, o que vocês trabalham é uma energia bem residencial mesmo, né? Na verdade, de uma padaria pode ter, ir lá montar, porque o consumo é alto. A gente trabalha no mercado de geração distribuída, que é o mercado até 3 mega,
que são pessoas que vão construir para uso próprio, para compensação de grupos deles, né? A geração centralizada é um mercado que a gente não entra, que são mercados que demoram 3, 4, 5 anos para sair a venda de uma usina. Então, para a gente é um mercado que o cara importa direto, é um fluxo de 100, 200, 300 mil placas. Então, esse cara a gente não atende. Geralmente, assim, qual que é o menor número de placas que você pode pôr, Donizete? Dentro da lei de vocês, o menor e o maior, dentro do mercado de vocês? Não tem o menor número. Você colocou uma placa. Uma placa produz energia já. O inversor já produz energia e você já consegue homologar isso junto à concessionária. Agora, quando a gente fala de número máximo, a gente está trabalhando dentro das potências ali, que a gente chama de microgeração. Essa é a usina hoje que a gente mais comercializa ela. Vamos falar em potência, ela atende até 75 kWp de inversor e eu posso ir até 112 kWp de placa. Traduzindo isso, vai dar algo em torno aí de R$14 mil de conta. Maravilha. Então, não que eu não possa mexer acima dessa, só que aí eu mudo um pouquinho essa faixa ali, que a gente chama de microgeração, esse grupo B que atende pequenas empresas, projetos residenciais, e a gente vai para esse grupo A, que é um pouco acima disso daí. Ele vai para mini geração e ele vai até 3 megawatts de geração, de pico. E aí, essas placas solares, ela produz energia solar quando está nublado, sem sol ou não? Você tem a luz do dia ali, a radiação solar que seja baixa, ele vai trabalhar com eficiência mais baixa, mas sempre está produzindo. Tá. O sistema vai dar ali no nosso centro-oeste aqui, deu ali por volta de 6 horas da manhã, o sistema ele já está partindo ali e começando a gerar energia. E você pode ver que 6 horas da manhã você ainda não tem o sol ali, mas você já tem um pouco de radiação solar. Você falou da manutenção, eu fiquei aqui, uma vez eu tenho um amigo meu, porque a gente sempre está matutando, assim, a abrir novos negócios, acompanhando, porque as profissões do futuro, você já viu tanto de profissão que vai mudando, né? E a energia solar ela é uma coisa que chegou assim recente aqui no Brasil, não sei nos outros países. E assim, aí um dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu acho que um mercado legal para abrir uma empresa hoje é de fazer manutenção em placas solares. Assim, porque você querendo ou não, você tem que manter limpo, né? Tem, senão não gera. Tirando assim a mão de obra, né, que é difícil da gente arrumar, mas é um mercado bem propício, não é? E o mercado cresce demais, né, Daniel? A gente não dá conta de acompanhar o crescimento. E hoje a gente está muito focado basicamente em vender e instalar. E às vezes a gente não tem tempo para fazer a manutenção e a limpeza, porque é um trabalho mais pesado, vamos dizer assim, né? Então, assim, hoje é um mercado que cresce, o mercado de limpeza, de manutenção é gigantesco. Aí você falou que tem que fazer essa limpeza de quanto tempo? Isso é muito relativo. Em média. Isso é muito relativo. Depende muito da região que esse cliente está. Aqui onde nós estamos mesmo, é só poeira. Aí eu tenho que fazer com incidência maior. Entendi. Em alguns casos, a cada 2 meses, em lugares 1 mês, outros 6 meses. Depende muito da região, porque se for um lugar que tem mais poeira, eu tenho que fazer uma limpeza mais rápida e mais assídua, né? Isso a gente consegue acompanhar pelo aplicativo. A hora que minha geração começou a cair, eu consigo falar, estou precisando de uma manutenção. Maravilha. E o aplicativo, no caso, explica pra gente que cada cliente que compra tem um aplicativo, né? Explica para eles, Donizete, como que funciona. Então, você pode acompanhar lá. Exatamente. Eu sei porque, entendeu? Aqui você já consegue explica para a gente aí. Quando instala a usina para o cliente, Daniel, é feita a instalação desse aplicativo, orientamos o cliente como acompanhar essa geração e na grande maioria das vezes a gente também acompanha essa geração para ver se esse cliente está tendo ali uma produção efetiva de energia para atingir o que foi combinado ali, para ele ter realmente esse investimento retornado para ele o quanto antes. Donizete, explica também para as pessoas, mas o Vitor, quando a gente tem a energia solar, a gente ainda recebe a conta da Equatorial? Sim, você tem uma taxa de custo de disponibilidade que eles chamam, outros chamam de taxa mínima de energia, isso você não consegue zerar. Nunca zera? Nunca zera. Assim, tem pessoas que não recebem essa fatura um mês ou outro, porque às vezes não dá o custo mínimo faturável pela concessionária. Então, às vezes ele pega esse valor, agrega e cobra no outro mês, depois pula um mês novamente sem cobrança, no mês seguinte cobra-se de novo. Tá. Então, Vitor, por exemplo, eu produzi mais energia do que eu estou consumindo, aí vai acumulando? Boa pergunta. Na verdade, todo consumo que a gente não, toda a geração que a gente não consome, ela fica armazenada na nossa unidade consumidora por 60 meses. E aí, esse mês eu gerei menos, foi um mês mais fechado.
A hora que fecha a fatura, a companhia olha se eu tenho crédito e ela traz esse crédito para bater. Então, após os 60 meses, ela vai excluindo o mais antigo e salvando o mais novo. Ah, maravilha. Os painéis solares funcionam se houver um apagão na rede? Vamos lá. No on-grid, não. Porque ele usa... Como é que funciona o on-grid, né? O nome diz on ligado, grid rede. Então, para que o inversor ligue, eu preciso, obviamente, que a energia seja entregue na minha casa. A partir do momento que eu tenho um apagão, o meu inversor ele não consegue ligar por 2 motivos. Primeiro, porque ele perde a tensão e a frequência da rede, então ele não consegue identificar aquilo. E, por norma, todo inversor no Brasil que for homologado, ele tem que ter uma função que chama anti-ilhamento. Que é o quê? Acabou a energia, ele tem que desligar. Porque imagina você, o cara da concessionária está fazendo a manutenção e eu estou injetando energia lá. Então, esse inversor obrigatoriamente tem que se desligar da rede para que não tenha nenhum acidente. Gente, o que eu encabulo, assim, uma coisa na minha cabeça, assim, eu acho que entra em muita gente, assim, como porque a energia chega da Equatorial vindo, né? Aí as duas não topam, uma vindo, a outra, entendeu? Não dá um choque ali, não? Explique isso pra gente, Donizete. Que é uma coisa assim, você tá entendendo o que eu tô falando? Por exemplo, a energia tá entrando, mas eu tô mandando de volta. E aí, pelo mesmo fio? Como é que ela sabe? Como é que uma passa? Peraí, agora eu tô indo. Não, peraí que eu tô voltando. Isso já vai dar um muito choque. mesmo. Como que me explica isso pra gente? Esse equipamento ele consegue, Daniel, ele vai estudando essa frequência ali enquanto ele está inicializando, ele sincroniza com ela e ele começa a elevar, fazendo um sistema de rampa, forçando essa energia a entrar num fluxo contrário de energia. O que acontece? Quando eu tenho um sistema de energia igual existe aqui em cima, se a gente está fazendo esse gasto de energia com esses equipamentos ligados aqui durante o dia, enquanto está gerando, a prioridade dessa energia é abastecer primeiro essa carga e o que sobra disso, que eles chamam de excedente, isso vai e volta para o medidor. Então, mas aí a Equatorial, vamos supor que eu estou produzindo aqui um X de energia grande. Sim. Aí, por exemplo, aí eu mando para eles, não mando? Aí eles creditam lá como crédito. Aí essa energia que eu estou produzindo aqui, e mais um monte de gente que tem, ela, só para a gente entender, a subestação lá, no caso, que está vindo as energias de lá, ela produz menos, ela tem a energia solar como um respiro, sabe? Só para a gente entender. Na verdade, não. Não? Quando a concessionária ela ganha aquela concessão daquela área, ela já tem que fazer a compra da quantidade de energia que ela precisa para abastecer. Por que ela não pode contar com essa energia e comprar menos? Porque se o seu gerador parar, ela perde aquele quantitativo de energia, ela não consegue entender. Então, na verdade, a energia solar ela traz alguns benefícios para a concessionária. Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma rede precária e os nossos transformadores trabalham acima do limite. Então, quando eu tenho uma energia solar, por exemplo, aqui, eu tenho injeção de energia mais próximo do transformador. Então, eu começo a fazer com que aquele transformador trabalhe mais aliviado e que os nossos vizinhos usem esse excedente de energia. Então, eu acabo aliviando um pouco a rede da concessionária. Donizete, hoje está caro ainda para instalar? Está barato? Como funciona? Financiamento? Daniel, o que aconteceu nesse mercado de energia solar? Antes dessa lei de direito adquirido aí, que muito foi discutido, foi criado um funil, e aí todo mundo usou disso para vender energia solar. Vai ter a taxação, vai ter a taxação. Colocou-se aquele medo nas pessoas. O que aconteceu depois que houve? Quando iniciou a taxação, o povo pensou, não, a energia solar acabou agora o governo está cobrando, aí ficou aquele mito. Sim. Então o mercado deu uma encolhida, aí as vendas caíram lá embaixo, tem muita gente que foi obrigada a migrar de área para ter ali um rendimento. E depois que se entendeu o que tinha acontecido, o mercado voltou e hoje ele está bem aquecido. Hoje, assim, a gente teve uma redução, o preço da energia solar também reduziu. Então você tem um payback mais curto, seu dinheiro volta para o seu bolso num prazo menor. Então hoje, na realidade, está melhor do que antes da lei, se for parar para pensar no cenário geral. No cenário de investimento, né, que é o que a gente olha quando a gente está falando de energia solar, hoje na realidade está bem mais interessante do que antes da lei 14.300. Hoje eu consigo gerar uma energia para você aqui e você ter o seu retorno mais rápido. O payback está mais curto. Tem algumas especulações, tem algumas promessas que agora no próximo ano vai ter aí uma alta de novo nos preços. Então, assim, isso ajuda também a vender mais, porque realmente... Aí você acha, então, que o pessoal tem que comprar agora? Agora, com certeza, antes é um da momento próxima. bacana.
Pode falar, Vitor. O momento- Ô, Vitor, o financiamento compensa? Como que funciona as taxas? Tem alguma coisa especial? Tem algum incentivo do governo para ter energia solar? Na verdade, aproveitando até o gancho do Donizete, se a Aham. gente pegar de 2 anos para cá, a gente teve uma redução de valor de quase 50% no valor do kit gerador, né? Caiu muito. Então hoje, quando eu ia financiar antes, Daniel, eu tinha lá, pagava R$800 de conta e fazia um financiamento de R$1.000. E aí durante 60 meses eu pagava aquilo e depois eu tinha a minha economia. Como o custo baixou muito, e aí quando a gente vai em taxa, ela é muito pessoal, de pessoa para pessoa, score, movimentação com o banco, então a gente fala aí entre 1.4 e 2.3, 2.4, dependendo do cliente. Mas hoje se eu tenho uma conta de R$800 e eu fizer um financiamento em 60 meses, eu já pago R$500, R$600 de financiamento. Então eu tenho um payback, ou seja, o meu retorno de investimento ele demora de 1 a 2 anos para chegar. Só que se eu botar na ponta da caneta, no primeiro mês que eu coloquei energia solar, eu já tenho uma economia de R$300. Então o meu custo fixo lá, ele já diminui na primeira parcela. Aham. E vocês orientam, Donizete? Faz pela sua empresa quando está adquirindo? Como que funcionou? Você fala, não, procura um banco primeiro, depois você volta aqui. Ou você já dá o caminho todo ali para ele? Nós temos alguns parceiros, alguns principais parceiros que a gente trabalha. Hoje a gente mesmo já consegue fazer todo o processo para o cliente. Nem da casa dele ou do comércio dele ele precisa sair se ele quiser. A gente consegue ir lá até ele, leva o contrato de forma digital, faz ali a biometria do rosto, tudo, e já consegue a aprovação e já resolve tudo para o cliente para dar um conforto maior para ele, para que ele não tenha que mudar ali a rotina dele para correr atrás disso. Vitor, qual que é a diferença de empréstimo solar garantido para o não garantido? Alguns bancos hoje usam garantido como se fosse o financiamento de um veículo. Se você não pagar... Ele vai lá e pega as placas? Teoricamente sim. O que acontece com isso? Ainda é muito difícil, porque como é que ele vai retirar isso? Então, o que aconteceu no começo do processo? A gente teve uma taxa muito agressiva, só que as pessoas começavam a economizar energia e não pagar o financiamento. E aí o banco começou a ter uma alta inadimplência. E aí eles começaram a vincular isso como se fosse um financiamento de um imóvel ou de um veículo, né? Ah, maravilha. Donizete, e assim, hoje, quanto tempo demora para você fazer uma instalação e a pessoa começar já a gerar a energia dela e já vir com desconto na sua conta de energia? Quanto tempo demora esse processo? Já vê esse reflexo ali de economia. Daniel, a gente vê muita empresa falando que 30, 40, 50 dias. Nosso processo ele é bem aberto com o cliente. Sempre que eu vou fechar um contrato com o cliente, eu peço 120 dias. Tá. Para segurança, para algum atraso de concessionária, atraso com logística de produtos. Então a gente vai colocar sempre no contrato, isso é bem nítido para o cliente, que a gente lê isso e assina junto com ele. Só que acontece de entregar entre 45 e 70 dias. É bem a data assim, que geralmente ocorre entre o processo de fechamento, faturamento, logística desse equipamento, chegou lá, fazer a instalação, enquanto isso a concessionária já está com essa concessão pronta para a gente pedir ali a vistoria para que possa iniciar o trabalho desse gerador. Ô Vitor, Oi. hoje a energia solar é um luxo da classe média, da classe alta. Você acha assim que está acessível a partir de... Só para a gente ter uma equalização no sistema financeiro do Brasil para ter a energia elétrica Hoje é uma realidade, solar. Hoje é uma realidade para todo mundo, né? Todo mundo tem a possibilidade de diminuir o custo de energia solar. Como eu te falei, o exemplo claro, de R$800, hoje a gente tem cliente que paga 350 de energia e a hora que ele faz o financiamento cai para 280, 270. Então, há 2 anos atrás, realmente talvez fosse para quem tivesse um poder aquisitivo maior e um cara que estava mais ligado em tecnologia. Hoje qualquer pessoa quer diminuir o custo de energia ou de alguma coisa do tipo. Então a energia solar hoje se tornou classe A, B, C, qualquer maravilha. um. Cara, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês que eu sempre quis fazer. Rapaz, chega da medo. Não. É porque assim, por exemplo, porque hoje aqui em Goiânia, vamos supor, tem edifício, prédio demais. Quem mora num apartamento, tem como ter energia solar, Donizete? Ou só quem mora em casa? Ele tem como receber o benefício disso se ele estiver recebendo um rateio de crédito de uma geração. Ah, tá, mas pôr no próprio prédio lá em cima. E se o prédio, por exemplo, quiser pôr lá uma energia, faz conta que ele tem um prédio enorme. Aí falou, gente, vamos fazer uma cooperativa. Faz conta que é um por andar lá, para poucos moradores. Cara, vamos montar uma energia solar aqui para todo mundo? Tem como? Existe um modelo de negócio que chama condomínio solar. Ah. Só que hoje a gente tem um problema que a maior parte das construtoras não pensam nisso, né?
E aí eu tenho muito sombreamento. Mas o condomínio solar nada mais é do que eu montar uma usina solar dentro de um condomínio, porque esse condomínio ele tem todas as unidades consumidoras dentro da mesma área. Então eu consigo fazer uma geração para bater o condomínio e o que sobrar dividir entre as unidades consumidoras que estão dentro daquela área. Mas hoje a gente não consegue gerar nem para a área comum do condomínio, né, Donizete? Porque Geralmente o espaço está bem compactado e aí o próprio prédio, depende da posição que ele está em relação ao sol ali, ao norte. Você já tem aquele obstáculo, então que já vai diminuir essa geração desse equipamento. Então, assim, possível desde que seja planejado para isso. Ah, maravilha. O Donizete, eu sei. Então você vira um cara assim do tempo também, saber para onde o sol está nascendo, onde o sol vai. Que aprender. Você vira um perito disso? Norte. Rapaz, ele é o homem do sol. Ele é o homem do sol. Acho que é por isso que ele deve estar assim bronzeado sempre, né? Não é sol. Gente do céu. Donizete, por que eu devo escolher a sua empresa para me comprar energia solar sua? Daniel, hoje a gente atende um percentual pequeno, né, em relação à cidade que a gente mora, atende alguns clientes que são fora. Só que o trabalho que a gente exerce aqui, ele é um trabalho bem próximo mesmo do cliente, porque a gente tenta acompanhar em parte assim, todas as instalações, tem uma preocupação muito grande com a forma que vai ser entregue isso. Geralmente eu vou lá com o cliente, fecho o contrato, quando eu vou com a equipe de instalação, a equipe técnica, eu gosto de estar lá para que ele seja entregue como foi prometido. Porque senão eu vou lá e falo, Daniel, aqui vamos fazer a instalação dessa forma. Você sinaliza para mim, ok. Aí eu vou e mando uma equipe lá, o cara chega lá e olha e entende outra forma de instalação. Ah, eu quero entender o negócio do Vitor também. Parece que não é toda empresa que tem a Intelbras, não, né? Não. Aí esses são ilegais? Não, na verdade, assim, ó. Hoje... Porque parece que é uma grande, assim... É um grande mérito ter vocês de parceiro, não é? Como que... Explica pra O gente. que acontece hoje? Para você trabalhar com a Intelbras, a primeira coisa que, diferente de todos os fabricantes, é obrigatório que se faça uma certificação. Então, hoje a gente ministra um treinamento, ele tem de um dia, que é o que a gente chama de parceiro, que é onde a gente fala um pouquinho pro cara conceitos de elétrica, o que ele precisa saber para fazer um levantamento, como é que funciona uma visita técnica, para ele ter pelo menos uma noção do que ele vai trabalhar. Lógico que depois ele tem que ter um curso de elétrica ou eletrotécnica para se aprofundar. Mas a Intelbras hoje ela exige que o parceiro dela tenha pelo menos essa certificação para ele saber ao menos o que ele está mexendo e quais os riscos que ele tem. Então, por exemplo, se eu for comprar uma energia de uma pessoa, ela não tiver Intelbras, então devo olhar com mais cuidado? Na verdade, não. A gente tem muitos fabricantes bons, né, Daniel, hoje. Não, claro, assim, eu só tô só para entender. Qual que é a grande dificuldade e é o que a gente preza muito hoje pela Intelbras. A Intelbras é uma empresa brasileira, tem 48 anos. Eu tenho Intelbras lá no meu estúdio. Tem 48 anos de mercado e todo o segmento que ela entra, ela se torna líder. Solar ainda é a unidade mais jovem dela, isso é um mercado totalmente diferente, a gente está aprendendo com ele, então isso leva um pouco mais de tempo. Mas hoje, qual outro fabricante que eu tenho que está no Brasil para me dar um suporte quando dá um problema? Então, se eu compro, vamos lá, um fabricante X, ele está lá na China, eu vou lá e importo esse material. Ele tem garantia aqui porque eu que te dou. Só que todo investidor, ele nada numa bolha, né? Então, hoje a bolha do momento é o solar. E aí, se amanhã ou depois esse cara sai do mercado, não é que o meu equipamento não tem garantia,